Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes fazendo o estudo da revista Visão Missionária do mês de novembro, que tem por título Corações Gratos. Ele foi escrito pela educadora cristã Joyce Nogueira, que é diretora executiva da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol, em Nilópolis, em transferência para a Primeira Igreja Batista em Araruama. O estudo inicia com as seguintes sentenças: a cada instante recebemos diversas notícias que aos poucos vão nos trazendo sentimentos de tristeza, medo, angústia, frustração, raiva e etc. Em tempos difíceis, com tantas incertezas, esses sentimentos negativos machucam nosso coração. Com isso, geralmente não conseguimos levantar a cabeça, olhar para cima e agradecer, pois esses sentimentos nos deixam enxergar o que há, não nos deixam enxergar o que há de melhor reservado para os filhos de Deus. Em meio a tantos problemas, posso afirmar que a gratidão é o sentimento que deve sempre estar em nossos corações. Então a gente percebe aqui que é uma realidade isso que ela escreveu, que os sentimentos, quando recebemos notícias ruins, sentimentos ruins invadem o nosso coração, é fato. E nós estamos passando por situações assim bem complicadas, né, no nosso dia a dia, principalmente nessa época de pandemia. Temos perdido entes queridos, amigos especiais, e nós temos sim recebido muitas notícias difíceis, mas ela diz que em meio a tantos problemas, ela pode afirmar que a gratidão é o sentimento que deve estar sempre em nossos corações. E ela se reporta ao texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, mesmo em meio a tantas dificuldades, a vontade de Deus em Cristo é que nós tenhamos um coração agradecido e que nós venhamos a dar graças por tudo. E ela continua: quando agradecemos, os sentimentos negativos que envolvem o nosso coração passam por um processo transformador e assim conseguimos aprender sobre a vida e passamos a ter disposição, combustível para prosseguir lutando, acreditando e recomeçando. Quando nós agradecemos a Deus aquilo que temos e aquilo que Ele nos concede, nós temos uma transformação em nosso coração. Aqueles sentimentos ruins, de tristeza, de mágoa, de desânimo, eles são transformados, porque nós temos vários motivos para agradecer. E se essa é a vontade de Deus, nós devemos buscar entender quais são esses motivos, ou pelo menos alguns deles. E a escritora ela nos dá alguns exemplos, e eu vou destacar aqui, não todos os que ela colocou no estudo, mas alguns deles. E ela diz: como mulheres cristãs, temos que ter em mente que sempre existirão motivos para sermos gratas. Destaco alguns deles. Bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Se não fosse por Ele, nada aqui teria sentido. Salmo 136, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E isso é um motivo de nós agradecermos com certeza. Deus nos criou e nos colocou neste mundo amparados e protegidos por Ele. Langston diz, o teólogo, né, que Deus nos criou e Ele nos sustenta e Ele nos mantém. E Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a bondade de Deus é um motivo mais do que excelente para que nós venhamos a dar graças a Ele pelo seu amor, pela sua bondade. O segundo motivo é a transformação que Deus operou em nossas vidas. Todas as obras do Senhor são perfeitas, Ele faz tudo certo. E o que Ele pode realizar em um coração, nenhum outro pode realizar. Salmo 40, do versículo 1 ao 3, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição,
de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. A transformação que Deus realizou na nossa vida é o motivo de nós sermos eternamente gratos. O salmista diz que ele colocou a esperança dele no Senhor, que gritou, pediu socorro e Deus o atendeu, tirou ele de um poço de destruição, de um atoleiro de lama e pôs os pés dele sobre a rocha e firmou-o num local seguro. E assim Deus fez na nossa vida. Nós éramos pecadores que não tínhamos nenhuma condição de sermos justificados. Jesus veio e entregou a sua vida para nos justificar. Transformou a nossa vida de pecadores sem esperança e nos deu uma condição de pecadores remidos com a nossa esperança baseada na palavra de Deus e uma esperança de que transformados nós um dia estaremos para sempre com o Senhor. É um motivo excelente para nós agradecermos a Deus. Outro motivo é o amor da família. Como é bom nos sentirmos envolvidos pelo amor da família. Salmo 128, do versículos 1 ao 3, diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O salmista aqui, ele fala sobre uma família feliz. Independente, de nós termos um cônjuge ou não, de termos filhos ou não, a nossa família é um motivo de agradecermos a Deus, porque temos pessoas que possuem o mesmo DNA que nós e nos amam e se preocupam conosco. E isso é um motivo de agradecermos a Deus. A família que o Senhor nos deu, ainda que ela não seja perfeita, e certamente não é. Nenhuma família é perfeita, mas ainda que nós tenhamos muitas dificuldades, eu tenho absoluta certeza que dentro da nossa família sempre existem aquelas pessoas especiais que ao pensarmos nelas, o nosso coração se enche de gratidão e nós devemos agradecer pelo amor da família que temos. Amigos verdadeiros é um outro motivo para agradecer. Somos muito felizes pelos amigos que temos. Eles são sinceros, amorosos e podemos contar com eles. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Realmente, os nossos amigos são motivos de nós agradecermos a Deus. Amigos verdadeiros, sinceros, aqueles que nós amamos e que nos amam. Temos sim muitos amigos que nós podemos agradecer a Deus pela vida deles. E o autor bíblico ele diz que o amigo ama em todos os momentos. E na adversidade ele se torna um irmão. E nós devemos agradecer a Deus por essas pessoas. E eu tenho certeza que você deve estar pensando em alguém agora nesse momento. Outro motivo de agradecer é pertencer a uma igreja. A igreja é a nossa segunda família. Os irmãos estão sempre ali, prontos para nos ajudar e orar por nós. 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. O conselho de Paulo aqui aos nossos irmãos tessalonicenses é um conselho de um membro da família de Deus. Paulo, então, ele diz, ele nos exorta, a nós e a eles, que nós venhamos advertir os ociosos. A gente sabe que o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, ele não só elogia, não é? Ele mostra também os nossos erros. Então, advertir os ociosos, confortar os desanimados, que maravilha!
pertencemos da família de Deus e no momento de desânimo ter alguém para nos confortar, auxiliar os fracos, quando estamos fracos, né, precisando de ajuda, sempre temos alguém da família de Deus, membro da nossa igreja que nos ampara, que nos conforta, que nos ajuda, né, e que são pacientes para conosco também, né, quando nós erramos, fazemos alguma coisa que desagrada, nós temos pessoas muito especiais na nossa igreja, na família de Deus, que tem paciência conosco, né? Que nos perdoa, que nos ajuda a mudar o rumo, que ora por nós. Então é um motivo de agradecer muito a Deus pertencer a uma igreja. E o último motivo aqui que eu destaco do estudo é o trabalho. É tão bom ter uma profissão, ser produtiva, contribuir para a sociedade, é um motivo de agradecermos a Deus. Salmo 128, versículo 2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Ainda que nós não tenhamos um trabalho formal, mas nós temos condição de exercer alguma função para ajudar a sociedade, né, a produtividade, o nosso país a ser produtivo, ajudar a nossa família com os nossos dotes, né, culinários muitas vezes, arrumando a nossa casa, cuidando da nossa família, no trabalho na igreja, ajudando nos segmentos da igreja. Isso é motivo de agradecermos a Deus, por sermos úteis para o Senhor em todos os âmbitos da nossa vida. Então é motivo para agradecer a Deus. Destacamos aqui alguns que eu gostaria de rememorar agora. A bondade de Deus, a transformação que Deus operou em nossas vidas, amor da família, amigos verdadeiros, pertencer a uma igreja e o nosso trabalho. São motivos para agradecer a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O ponto 1 aqui da lição nos fala sobre reconheça a soberania de Deus. É um outro motivo, né? Que ela diz assim: quantos motivos você tem para agradecer? Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É uma outra versão bíblica que ela usou. Mas como fazer isso? Dentre tantos motivos aqui de agradecer, ela se questiona, mas como fazer isso? Reconheça a soberania de Deus. Quando agradecemos, nossa vida é transformada por Cristo e através dessa transformação, desse amor incondicional, começamos a louvar a Deus como expressão da nossa gratidão. Quando o apóstolo Paulo fala para agradecer em todo tempo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ele nos ensina a sermos dependentes exclusivamente de Deus. Quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, os sentimentos ruins, eles até assolam o nosso coração, mas eles são vencidos pela gratidão que nós oferecemos a Deus por tudo quanto Ele nos dá. E ela continua: o salmo que se inicia com tristeza termina em alegria, com a certeza da vitória, pois Davi, em meio ao seu sofrimento, agradece porque sabe que Deus está com ele. Ela está se referindo ao Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me. Senhor meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. A exemplo de Davi, também podemos olhar para Ana, que pediu a Deus um filho. Então, ela deu o exemplo de Davi,
que iniciou o Salmo 13 com uma tristeza imensa em seu coração, mas encerrou o seu salmo agradecendo a Deus porque Deus era bom para ele. Ele questionou bastante coisas, como nós muitas vezes o fazemos. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Mas ao refletir na bondade de Deus, Davi pôde agradecer, porque Deus estava sendo bom com ele, foi bom, estava sendo bom e ele tinha certeza que continuaria sendo bom. E ela, então, a exemplo de Davi, ela dá o exemplo de Ana, que estava muito entristecida porque não tinha filhos. E ela continua, quando Deus encontrou-se com Ana no templo de Siló, ele não só respondeu a sua oração por um filho, como também o seu pedido, consolou-a em sua tristeza. A Bíblia não afirma se ela partiu certa de que se conceberia um filho, mas torna claro que foi consolada, né? Foi embora consolada pelo Senhor. E em 1 Samuel 1,18 diz, e o seu semblante já não era triste. Então, Ana, ela confiou na soberania de Deus, tanto quanto Davi o fez, e a gente não tem certeza que ao sair ali do templo, que ela havia saído com a certeza de ter um filho, ainda que o sacerdote disse para ela, Deus vai contemplar o seu pedido, mas Deus tirou primeiro do coração dela a tristeza e posteriormente atendeu a sua oração dando-lhe um filho. Então, na verdade, a gratidão entrou no coração de Ana porque Deus foi bom com ela naquele momento e contemplou a sua oração e retirou do seu coração a tristeza e posteriormente deu-lhe então a resposta da sua oração. E como que nós podemos continuar, né, sendo gratos? Derramar-se aos pés de Jesus em forma de gratidão. Na Bíblia, encontramos outra mulher que se derramou em gratidão aos pés de Jesus, deixando-nos o exemplo de uma vida guiada por um doce sentimento de louvor. Lucas 7, 36 a 38 e 48 a 50 diz assim, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou. Com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. E Jesus disse à mulher, sua fé o salvou, vá em paz. Essa mulher, ela derramou-se aos pés de Jesus em gratidão pelo que ele já havia feito na vida dela. E naquele momento, ao derramar-se aos pés de Jesus, Jesus deu-lhe um motivo ainda maior para que ela fosse grata, a sua salvação. Então, derramar-se aos pés de Jesus em forma de gratidão faz com que os nossos sentimentos ruins sejam transformados em honra e glória ao nome do nosso Deus. E independente das circunstâncias que envolvem a caminhada de nossas vidas, eu posso afirmar que estar aos pés de Jesus é a melhor opção. E a Joyce continua. Como, né, ter o coração grato? Busca a verdadeira adoração. Você consegue imaginar o valor da sua adoração a Deus? Não. Realmente, não podemos medir o valor da adoração ao Senhor. Estar aos pés de Jesus excede qualquer valor. Quando adoramos, Deus age em nossas vidas. Há poder na adoração. Adore em qualquer circunstância. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando adoramos, Deus age em nossas vidas
e nós precisamos ter um coração grato, cheio da adoração a Deus, entendendo que, ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. E ao estarmos na presença do Senhor, reconhecendo a sua soberania, ao nos derramarmos nos pés do Senhor, a nos ajoelharmos diante de Deus, nós reconhecemos quantas bênçãos Deus tem nos dado e entendendo que a verdadeira adoração ela não tem preço, porque ela vem de um coração humilde, mas sincero, chegando-se diante do Senhor com o coração limpo, puro, nós conseguimos agradar a Deus com a nossa verdadeira adoração. Temos motivos para termos corações gratos, independente daquilo que estejamos passando, que já passamos ou que ainda passaremos, temos muitos motivos para agradecer a Deus. E nós vamos encerrar o nosso estudo com a oração do Salmo 126 e regarmos as nossas raízes com a adoração e com o louvor ao Senhor. E o Salmo diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que essa seja a sua oração de gratidão e que você creia que você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Voltaremos com cantos de alegria, trazendo os nossos feixes. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.